nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o meu seguro guia. Ele só ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sangue vela. Ele só, e nas lutas de cada dia. Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido, nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e as lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o meu seguro guia. Ele só, amém? Aleluia. Queridos irmãos, nós somos gratos por esta oportunidade que Ele nos concede. Essa é a segunda edição do Trabalho com Homens, voltado para esta finalidade. Nós sabemos que o ser homem tem medo de médico, viu, irmão? Pensa no ser que corre de médico, faz de tudo para não ir no médico, né? Mas Deus deixou o médico para cuidar de nós, irmão. Não é para ter medo, não, né? É tanto que o doutor Lucas era médico e era servo do Senhor também. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica em 3 João, Epístola de João, capítulo de número 1, verso de número 2. Os bons exemplos de Gaio. Lá perto de Apocalipse, Epístola de João, 3 João 1, 2. Diz assim: amado, peço a Deus que em tudo corra bem, como você que esteja com boa saúde, de assim como vai bem a tua alma. Amém, meus irmãos? Tudo que Deus espera é que nós possamos ter uma saúde boa. Vamos de pé. Nosso amigo, pastor, médico, nosso irmão Edivan está aí. Parece que eu já vi também o pastor Amaro Fagundes, já também está aí conosco. Vai estar tomando um café, daqui a pouco já vai estar aqui entre nós. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Oramos a Deus. Amado Jesus e querido Senhor,
Nós nos reunimos, Senhor, uma vez mais na tua casa. Que o Senhor, ó Deus, possa nos abrir, Senhor, os céus e a porta da palavra, Senhor, para compreendermos e entendermos aquilo que o Senhor tem a nos revelar nesta manhã. Use os teus filhos, Senhor, e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Doutora Edvan, cadê ele? Eu vi ele aí. Está aqui já. Oh, vai ser. Seu amigo. Fica à vontade, tá? Vamos ver aqui como vai ficar. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento. Muito obrigado. Deus abençoe a vida dos irmãos. Motivo de alegria. Pode tirar. Motivo de alegria estar aqui nessa manhã. Louvo a Deus pela vida. Pastor Alivande, já conheço aí há alguns anos. Mais de 20 anos que eu conheço o pastor Alivande. Tinha cabelo na época que eu o conheci. Né? E eu louvo a Deus por encontrar aqui também alguns amigos, alguns irmãos de muitos anos, né? Pastor João Batista ali atrás, Deus te abençoe, viu? Pastor Zezinho também, glória a Deus. Muitos irmãos aqui, alguns irmãos lá da minha congregação, que é na sede. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, irmão Donizete, um dos líderes ali. Deus continua abençoando a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Às vezes, nós não paramos para pensar no privilégio que nós temos sobre as nossas vidas, né? Porque quantas pessoas hoje estão no leito de hospital? Quantas pessoas ontem descobriram um diagnóstico? E eu e você, nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Ainda que com dificuldades, com lutas, mas Jesus tem nos dado a vitória. Por isso meu coração se alegra nesta manhã. Eu agradeço também a minha esposa e meus filhos que me liberaram nesse feriado para eu estar aqui. Eu falei, eu vou ali, vou me alegrar com os irmãos ali um tempo, vou voltar e pretendo encontrá-los descansando ainda. Aí dá para eu almoçar com eles pelo menos, porque à tarde eu tenho outro compromisso. Mas Jesus é bom, né, meus irmãos? Glória a Deus. Apenas um verso aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, já vai ser um puxão de orelha. Desoreia mesmo para nós aqui, tá? 6:19 vai dizer assim, ó. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Eita, meu Deus. Amém. Fica esse versículo aqui, Paulo falando ali à igreja de Corinto a respeito do corpo do crente, né? Do corpo humano. E muitas das vezes, como cheguei aqui, o pastor Alivante estava falando, que muitas vezes nós não cuidamos do nosso corpo. E aqui eu vim falar alguma coisa a respeito da nossa saúde, certo? Antes, porém, deixa eu perguntar aqui para o chefe. Beleza, tudo certo. O pastor Alivante falou, obedeça e a bênção é grande, né? Jesus é bom. Vou tirar meu óculos aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu estou com uns slides aqui. Deu certo aí, Luquinha? Tá ajeitando aí? Tá bom. Não precisa de slide não, Jesus é bom. A bênção é grande. Quem estava aqui o ano passado, esse mês também, no começo do mês, ou seja, a maioria não estava, né? Então está fazendo aqui essa segunda parte dessa palestra. Para quem não me conhece, meu nome é Edivan Duarte. Quem não me conhece aqui, levanta a mão. Perdeu nada, irmão. Perdeu nada, pastor. Amém. Pastor amado do Ministério de São Bernardo, né? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor. Mas, irmãos, é que o ano passado nós estivemos aqui falando a respeito da saúde do homem e conseguimos falar apenas a respeito da próstata.
da prevenção do câncer de próstata. E aí o assunto é um pouco longo, aí a gente falando, conversando com os irmãos, e aí não deu para a gente falar alguma coisa a mais da saúde do homem em si, porque na prática diária, nos meus atendimentos, eu fui entendendo que a saúde do homem é muito mais que falar só do Novembro Azul, a respeito da prevenção do câncer de próstata. O homem, hoje, ele precisa fazer exames de rastreamento, não só da próstata, mas para ver, a gente fala que é um check-up, né? Para ver como é que está a pressão arterial, ver como é que está os níveis glicêmicos, ou seja, o açúcar no sangue, ver como é que está o índice de massa corporal, enfim, o homem ele precisa se cuidar, certo? E aí a gente, não deu para continuar aqui, mas aí a gente pensou, né, o pastor Alivande, nós vamos fazer a parte 2, a parte 2 a gente vai fazer e vai ser uma bênção, e aí eles nos chamou para nós estarmos aqui também esse ano. Então, antes aqui, para os irmãos que não estavam aqui, eu só vou dar uma recapitulada no que diz respeito da próstata, só algumas orientações, tá? Porque a próstata, todos os irmãos aqui, todos, meninos, todos aqui, os mais jovens, todos nós temos próstata. E aí já cai por terra a história daquela profecia, né, que veio uma irmã na frente, na oração, e ali um pregador estava orando, e aí se empolgou e falou assim, olha, Deus está te dando uma próstata nova hoje, minha irmã. E aí a irmã, sem saber nada, amém, se alegrou ali e tal, mas aí falaram pro pregador, né, não, mulher não tem próstata não, mas se não tem, Deus dá, porque Deus pode tudo e tal. Então tem coisa que, então a gente precisa saber o que a gente tem, né, o que a gente não tem e tal, certo? Outro irmão falando a respeito de Deus é tão bom, mas é tão bom que eu tenho 2 pulmões. Oh, glória! E se alegrando, né? Glória a Deus quem tem 2 pulmões. Tem gente que faz aí uma cirurgia e precisa retirar, né, o tecido pulmonar ou os lobos pulmonares e fica realmente com o pulmão. Mas dependendo de quanto tira o pulmão, o tecido pulmonar, ele é regenerado, ou seja, aumenta e cresce e fica ali. Que de forma natural, tem coisa que é natural, e a gente que é crente, graças a Deus, Deus fez um homem na minha vida. Quem crê no sobrenatural aqui? Eu creio, eu continuo crendo, glória a Deus. Eu não sou um médico, né, que médico não, tem hora ali no consultório que eu dou glória a Deus, eu já levantei para abraçar paciente, já daqui a pouco, quando Deus me dá uma oportunidade, eu vejo, opa, essa aqui é a brecha que eu posso falar aqui, graças a Deus, Deus tem nos usado ali na medicina, e eu louvo a Deus por isso. E é interessante, irmãos, que eu, num consultório, eu não posso usar, porque ali o que eu falar, o paciente está exposto ali, o que eu falar, ele vai, se eu falar para ele assim, olha, você, por exemplo, a saúde mental hoje está, né, a gente vê aí obreiros, pastores, fazendo acompanhamento em saúde mental, com psiquiatra, inclusive pela misericórdia de Deus, estou fazendo uma pós-graduação em psiquiatria, Deus me deu essa oportunidade, nós estamos alinhando, outros irmãos orem por mim, tá bom? Que é muito bom ter uma pessoa que serve a Deus, temente a Deus, para cuidar da saúde mental dos crentes, das pessoas, ajudar, e esse é meu objetivo. Mas aí a pessoa está exposta ali na consulta, então se eu falar assim, olha, você de manhã, você precisa tomar ali seu cafezinho, depois fazer uma caminhada, e à noite você precisa ir participar de um culto, principalmente se for na Assembleia de Deus, tá bom? A pessoa vai olhar e falar, tá bom, o médico falou, aí não é um evangelismo, né, é uma imposição, então a gente acaba não usando, né, dessa autoridade, vamos assim dizer, mas a gente tem sabedoria de saber quando Deus nos dá uma oportunidade de lançar uma palavra de bênção na vida das pessoas, e assim a gente tem feito. Aí você pode pensar assim, já quero deixar essa orientação para os irmãos, você pode pensar assim, para baixo, o alvarenga tá chique demais, meu Deus do céu, deixa eu testar um negócio aqui. Olha aí, eita glória. Então aqui os slides de próstata, né, que eu falei, mas enfim,
Deixa eu passar aqui, isso tudo aqui é da próstata, tá, ó. Mas enfim, irmãos, o apóstolo Paulo certa vez, ele falou assim, ó, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Se nós entendermos isso aqui, nossa vida precisa glorificar o nome do Senhor, independente de qualquer coisa, porque às vezes você pensa assim, você é fácil, você está lá como médico, você dá ali uma medicação, aí você dá uma palavra de ânimo para o paciente, e aí o nome do Senhor é glorificado. Eu era carteiro antes de ser médico, 5 anos e 3 meses trabalhando no correio, eu entregava minha carta com excelência, eu entregava na caixinha, não jogava lá no portão de qualquer jeito para ir embora mais cedo, não. Então o nome do Senhor tem que ser glorificado, independente de qualquer coisa. Eu trabalho na empresa, na firma, é na firma lá que o nome do Senhor precisa ser glorificado, é ou não é? É dessa maneira, meus irmãos. Então eu louvo a Deus que em tudo nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Eu vou só falar aqui rapidinho para os irmãos que não estavam aqui, mas eu acho que os irmãos já ouviram também a respeito da próstata. O que a gente precisa fazer rapidinho? O que é próstata? É um órgão ali, né, que está ali na cavidade pélvica do homem, e ele está numa localização ali, que dependendo, pode dar alguns sintomas, quando está com alguma alteração. Eu vou dar o exemplo aqui de uma hiperplasia prostática benigna. Os irmãos aqui, pode ser que algum aqui já esteja tomando uma medicação para o quê? Para controlar o crescimento da próstata, ou tentar diminuir aí essa próstata mais aumentada. Por quê? A próstata aumentada, como ela está numa região ali bem específica ali na cavidade pélvica, dependendo de como ela está, ela aumentando, ela vai dar alguns sintomas, certo? Então quando ela aumenta de uma forma mais expressiva, ela pode comprimir ou apertar a uretra. Apertando a uretra, a pessoa vai ter alguns sintomas, por exemplo, ir no banheiro várias vezes, levantar à noite ali 2, 3 vezes para ir no banheiro e tal, aí já é um sintoma que a gente precisa ver aí o que é, precisa investigar. O jato urinário mais fraco, né, antigamente tal, você ia lá no banheiro, era aquela coisa, né, forte, animada, vigorosa. Agora você vai lá e aquela coisa minguada, né, sai e fica até pingando no pé, né? Até a mulher fica brava, olha a confusão que dá, a mulher fica brava, esses pingos aqui e tal, às vezes pode ser um problema da próstata, você precisa investigar. Sangue na urina, puxa vida, minha urina aqui estava clarinha, agora está meio amarela, mais amarela escura, nossa, e agora está parecendo sangue. Peraí, deve ter alguma coisa, alguma alteração. Perda de peso, sem explicação. Por que eu falo sem explicação? Tem a perda de peso, que você está fazendo uma atividade física, com dieta e tal, aí você vai perder o peso mesmo e tal, vai ter uma justificativa para aquilo. Mas você está lá, né, como acostumado, 2 pãozão de manhã e tal, copão de café com leite, no almoço lá e tal, e daqui a pouco começa a perder peso. Opa, peraí, por que essa perda de peso? Inclusive, irmãos, a maioria ou quase todos dos cânceres, das neoplasias, a pessoa vai apresentar perda de peso inexplicada, tá? Perda de peso inexplicada. Puxa vida, em 1 mês perdi aqui 5, 10 quilos, peraí, tem alguma coisa errada, precisa investigar, certo? Então a próstata, por ser uma neoplasia, inclusive que mata, inclusive que vai dar aí, né, os sintomas nas pessoas mais velhas, com mais idade e tal, mas mesmo assim a gente precisa fazer o rastreamento. E o rastreamento, quando se fala em rastreamento, são exames ou avaliações que se fazem para a gente tentar diagnosticar o quanto mais cedo a alteração. Por quê? Quanto mais rápido o diagnóstico, melhor é o prognóstico, ou seja, o tratamento, o acompanhamento, tá bom? Beleza. E como que a gente vai fazer esse rastreamento? Geralmente, existe hoje um exame que a gente pede muito na consulta, no check-up que a gente fala, que é o PSA, o antígeno prostático específico. Esse exame é primordial para a gente estar acompanhando a próstata masculina, tá? Geralmente a gente pede a partir de 45 anos. Quando chega lá com 40 anos, já dependendo do histórico, eu já posso pedir também.
E esse exame, ele não é específico. Por que que aí entra o medo, né, do toque lá de todo mundo? Porque ele não é específico, ele pode estar alterado em algumas outras situações. Mas ele alterado, geralmente se faz o exame do toque. E é aí que entra o medo, né, dos irmãos. E tal, antigamente muitos irmãos, ou muitas pessoas, morriam por conta, né, de uma complicação do câncer de próstata. E até hoje, gente fala assim, o que eu vou nada no médico lá para colocar o dedo na minha região anal? Misericórdia, isso é coisa de homossexual. Infelizmente, tem gente que pensa assim ainda. Mas o exame do toque, ele é primordial para a gente ver se essa próstata vai estar alterada, né? E aí eu vou mostrar para os irmãos aqui rapidinho. Os irmãos prestem atenção para ver como funciona a coisa, tá? Agora eu vou falar mais alto para que todos os irmãos me ouçam. Aqui é a região anal, certo? Aqui é a... Vem aqui, Ziel, por favor, mais fácil. Segura aqui para mim, por favor. Tá preparado, Ziel? Não. Brincadeira. O que acontece? Eu vou dar notícia boa para os irmãos que não estavam aqui ano passado. Gente, o exame do toque não é feito com o dedo do meio. Pode se alegrar aí, irmão. Aleluia. O exame do toque é feito com o dedo indicador, ou seja, vai ser esse dedo aqui que vai introduzir na região anal. Por que que esse exame é importante? Tá aqui, ó. Essa aqui é a região anal e mais ou menos nessa região está o fundo da próstata. E aí o médico, o examinador, é bom lembrar que quem faz esse exame é o médico, tá, gente? Tá? Porque vocês vão aprender aqui, tem gente que na palestra, principalmente em empresas, às vezes quando a gente fala, o pessoal aprende como que é e tal, aí eu vejo eu imagino assim, eu olho para a carinha e vejo o povo assim, tipo, tive uma ideia, chegando em casa, enfim, é o médico que faz, tá? Então o médico vai vir aqui com esse dedo e vai fazer assim, ó, introduziu, gente, é coisa de 5 segundos a 10 no máximo, vai ficar lá, colocou e vai ficar lá vendo, tal. Alô? Oi? Não, desmarca esse paciente aí. Não, e tá lá, um dedo lá. Não tem isso não, irmão. É algo rápido. Colocou, examinou e virou. É coisa de 5 segundos, 5 a 10 segundos no máximo. Então, quando o médico vem aqui, para os irmãos verem aqui, quando o médico vem aqui e tocou, tem uma característica que é fisiológica, ou seja, normal da próstata. Bilobulado, fibroelástico, tá certinho aqui, profundidade normal, beleza, tudo certo, beleza, fez o exame do toque, normal. Por quê? Olha que importante. Se o médico vem aqui, coloca o dedo, chegou aqui, já parou, pastor Livande. Opa, peraí, essa próstata está com aumento de volume, essa próstata já está aumentada. Então aí vai partir para outros exames de imagem, geralmente, para ver o que está acontecendo. Por quê? Pode ser uma hiperplasia prostática benigna. Obrigado, viu, Zé? Deus abençoe, tá? Gelou, né, vaso? E aí pode ser uma hiperplasia prostática benigna, pode ser uma prostatite, pode ser um câncer de próstata, enfim, precisa investigar. Então, por isso que é importante esses dois exames, PSA e o toque retal. Depois que fez o diagnóstico, tudo certinho aqui, tudo certinho com a sua próstata, a vida que segue e tal. Mas tem gente que vai ter um diagnóstico, ou de hiperplasia prostática benigna, que precisa acompanhar, né? Geralmente se faz uma medicação chamada doxazosina ou finasterida, ou as duas junto, enfim, precisa ser acompanhada por um médico para ir controlando o crescimento e estabilizar o crescimento dessa próstata. Aí tem uma pessoa qualquer que infelizmente vai ter o diagnóstico de câncer de próstata. Dependendo do câncer, dependendo do estadiamento, todo câncer, meus irmãos, ele vai ter um estadiamento, como se fosse uma classificação, desde o mais tranquilo ali, o mais leve, até os casos mais graves, né? Dependendo, esse irmão, esse paciente, não, ninguém aqui vai ter não, mas faça o exame de rastreamento, tá? Mas vai ter ali o acompanhamento, e aí, diagnosticou de uma forma leve ali, dependendo, às vezes pode fazer uma raspagem da próstata, às vezes precisa fazer uma prostatectomia parcial, ou seja, tirar uma parte da próstata, ou
uma prostatectomia total, tirar toda a próstata para tirar ali toda a questão do câncer, né? Daquela neoplasia, a neoplasia ou câncer, gente, é uma célula anormal que vai crescendo, porque nós somos constituídos por células e as células vão ali se desenvolvendo e tal. Tem algumas células que elas, por alguma razão, ela nasce torta ali, ou seja, ela se desenvolve de uma forma esquisita, errada, fora do normal, e aí vai ter o diagnóstico de uma neoplasia, ou seja, de um câncer, tá? Geralmente, quase todos os cânceres, essas células diferentes que acabam se desenvolvendo. Beleza, aí fez a prostatectomia, ou fez o tratamento, e aí tem gente, isso aqui é interessante, porque dependendo do lugar onde faz a cirurgia, aquela região é muito inervada, ou seja, questão de nervos, e aí o médico cirurgião, ele precisa de uma destreza ali para fazer certinho a cirurgia, para não ter ali, infelizmente, algum corte ali na cirurgia de algum nervo que possa impactar, por exemplo, a ereção, tá? É bem complicada essa situação, mas enfim, a maioria dos médicos, hoje a cirurgia já tem uma forma bem melhor de fazer. Antes precisava ser aberta, porque é bem difícil de chegar ali onde está a próstata. Hoje a tecnologia já faz essa cirurgia bem mais tranquila, bem mais rápida, com pós-cirúrgico bem mais natural, bem mais tranquilo, tá bom? Beleza? Isso aqui foi um resumão da próstata, certo? É válido, foi o que eu falei para os irmãos. O ideal é ser o exame de sangue, que é o PSA, com o toque. Por quê? Se tiver alterado o PSA, e aí se pode fazer o exame do toque, aí puxa vida, e PSA alterado, o exame do toque alterado, vamos fazer aí uma ressonância, vamos fazer um exame de imagem para confirmar o diagnóstico, tá? Geralmente é assim. Gente, é que nós estamos em grandes cidades, nós estamos na região metropolitana de São Paulo. Região metropolitana de São Paulo. Quando a gente fala de câncer, estadiamento, de próstata e tal, tem lugar, gente, que vocês não têm ideia. Tem lugar que o pessoal não sabe o que é o exame de sangue. Tem lugar que não chega a nada. Aí lá, nesses lugares, é só no exame do toque mesmo, e o barco vai, e a benção é grande na vida de quem está ali, é a única coisa que tem, e toca o barco, entendeu? Então, por isso que tem que ter todo esse, para o diagnóstico certo, PSA, toque e exame de imagem, tá bom? Beleza, é que a gente tem essa oportunidade de estar em grandes cidades. São Bernardo, gente, é uma grande cidade. Inclusive, a gente não é considerado do interior, a gente é região metropolitana de São Paulo. Tem gente que fala, eu fui lá no interior, em São Bernardo, dá uma raiva. Negócio de interior, a gente não que eu tenho raiva do interior, interior é benção, interior é coisa boa, melhor do que morar aqui, pode ter certeza. Jesus não voltar logo, minha ideia é para ir um lugar mais tranquilo aí com a família, porque olha, região metropolitana é difícil, gente, de verdade. Apesar que alguns interiores, gente, Sorocaba, Campinas, Indaiatuba, tá quase a mesma pegada daqui, viu? O negócio tá crescendo, se expandindo, enfim, tá crescendo, e aí o pessoal fica na loucura que o pessoal da capital e região metropolitana tem. Por que eu falo isso, gente? Porque sabia que o estresse, a pessoa estressada, guarda isso daqui, ó, o emocional atinge o físico. Emocional atinge o físico, certo? Então, por isso nós temos que cuidar da nossa mente. E o estresse hoje é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Olha que loucura. O seu corpo está, zero bala, né? Mas se você, dependendo do estresse que você tem ou que você passe, você pode ter alguma alteração cardiovascular por conta desse estresse. Ou seja, ele impulsiona, ele é um fator de risco a mais para você ter uma doença cardiovascular. Misericórdia, já pensou? Meu Deus do céu. Mas enfim, então vamos lá, vamos falar aqui, vamos seguir aqui da obesidade, tá? Irmãos, fiquem tranquilos, se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Depois vocês podem aí procurar no Google, eu não vou ficar respondendo, brincadeira. Depois se vocês tiverem alguma dúvida, gente, inclusive essa questão do Google é um pouco perigosa, tá? Por quê?
É diferente de você ter uma informação de um profissional que estudou, que sentou para aprender, do que você ir lá no Google, colocar lá uma informação, porque hoje a IA ajuda muito, inclusive a medicina atual, se a pessoa não tiver conhecimento em IA, se não tiver inteligência artificial, se não tiver ali se atualizando, gente, a minha pós-graduação eu estou fazendo no Albert Einstein. Quando eu chego lá, irmãos, é tudo, parece que você está em outro, eu olho ali, né? Por isso que eu glorifico a Deus, irmãos. Olha, eu olho ali, há uns camaradas lá, e eu olho e falo, meu Deus, até onde eu trabalho mesmo, eu vejo alguns colegas, né, com o nariz empinado, o pessoal anda até como peito de pombo, assim, sabe? Eu falo, Jesus, tem misericórdia. Esse camarada estudou a anatomia humana, ele sabe que dependendo do tropeção que eu der aqui, dependendo do jeito que eu me desequilibrar e cair, bater a cabeça, tchau. Ou eu posso ficar inválido. Para que essa altivez? Para que essa exaltação? Médico, irmãos, médico é médico, uma profissão como outra. Como eu falei, eu volto aqui a falar, como eu cuidava bem da carta, que era de minha responsabilidade, hoje eu cuido bem do paciente, que é sobre minha responsabilidade. Você tem que cuidar da máquina lá, como é sua responsabilidade. Você tem que cuidar do seu paciente lá, no que você faz, como é sua responsabilidade. Você tem que cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão, como uma responsabilidade, é o nome do Senhor, é glorificado na sua vida. Então, e aí eu vejo as pessoas ali e tal, falei, meu Deus, tem misericórdia, pessoal, né, a gente vê. Mas enfim, irmãos, coisa boa é ser servo. Eu falo às vezes a gente vai em algum lugar e aí os irmãos até brincam, assim, né, eu sei que os irmãos fazem para honrar e tal, pastor Amaro, chegue, está aqui, pastor Edivan, pela misericórdia de Deus, vai fazer 6 anos que eu fui levado ao ministério. Para mim, é uma das maiores marcas na minha vida, como graça de Deus, misericórdia de Deus, favor de Deus. Eu ali de joelho na nossa igreja sede, pastor José Wellington orando, e aqueles pastores orando por mim, e eu ali pensando, falei, Jesus, que minha vida seja para glorificar o teu nome, Pai. Porque eu cresci na Vila São Pedro, onde os vizinhos diziam, os filhos de Vicente ou vão morrer, ou vão para a cadeia. E eu estar aqui falando para um grupo desse aqui, seletos, servos de Deus, obreiros da causa do mestre, para mim é o maior privilégio que tem. Não se compara a estar lá no Einstein com aqueles alunos que... Não, diante de Deus eu falo isso daqui. Para mim, mais importante é eu estar aqui com os irmãos. Para mim, mais é importante eu estar aqui compartilhando com os irmãos aquilo que Deus me confiou. Mano, não vou pregar não, deixa eu continuar aqui falando da saúde. Vamos lá, amém, irmão? Quem está feliz com Jesus, pode dizer amém? Eu estou, como eu falei, Deus fez obra na minha vida, eu tenho que glorificar a Deus todo dia, dar graças ao Senhor. Quando a gente levanta um dia a mais, Senhor, mais um dia, o Senhor me dá a oportunidade de eu glorificar o teu nome. Graças a Deus, estou aqui, minha família aqui, obrigado Jesus, porque a gente tem que ser grato, irmãos, temos que ser grato, certo? Aí alguém pode pensar, você fala grato porque você é meu irmão. Se você soubesse a luta que eu tenho, soubesse as dificuldades que a gente passa, se você soubesse o que eu já passei. Um dia eu estava pregando e falei ali alguma coisa, algo já do que já passou na minha vida. Um obreiro que me conhecia há algum tempo falou, pastor, não sabia que tudo isso. Eu falei, a gente, irmãos, uma certeza que a gente tem é que a gente vai ter vitória no final, mas ao percurso da guerra, pastor Amaro, o percurso da nossa trajetória é difícil. O pastor Zezinho conhece aqui a minha vida já há muitos anos, né, pastor Zezinho? Nós dava glória a Deus ali na garagem, ali onde é o nosso templo sede aqui da Alameda Glória. Mas enfim, então irmãos, independente de qualquer coisa, já vou entrar na obesidade, a gente tem um tempo bom ainda. Glorifique a Deus através da sua vida. Glorifique a Deus através da sua vida e com certeza Deus vai te abençoar mais do que você já é abençoado. Vamos lá, passa o primeiro slide para mim aí, Luquinha. Está aqui, ó. Esse é o primeiro slide que vai aparecer agora. Está aí, ó. Esse slide aqui, irmãos, é uma. Quando eu falo, né, fora, em empresa, em alguns lugares, eu falo que já é o que? A classificação da obesidade, certo? Beleza? De lá para cá é a classificação da obesidade.
normal, sobrepeso, obesidade grau 1. Só que para vocês aqui, eu vou falar aqui, ó, daqui para cá, ó, cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Tá aqui, ó. Os obreiros, tudo tá aí, ó. É isso daí, irmão. Pode ver. Eu tô aqui, ó. Não, evangelista, varão. Calma aí. Tô ali, ó. Tô no quarto ali, vigia, ó. Então, irmãos, tá aí, ó. Essa é a classificação da obesidade. Por quê? A obesidade, pode passar aí, Luquinha, por favor. A obesidade, ela é uma doença que ela pode ser revertida. Isso que é interessante. Quando nós falamos de doenças crônicas, o que é crônico? Eu vou explicar para vocês o que é crônico. É uma alteração ou uma doença que ela se apresenta de uma forma longa. Ou seja, a pessoa tem uma doença crônica. E o contrário disso é a alteração aguda, certo? Aguda é o que está acontecendo ali na hora. Por exemplo, estou com uma dor de barriga aqui, eu estou com uma dor abdominal, eu vou no hospital. Eu estou com uma alteração aguda, certo? Porque está acontecendo na hora. Eu tenho um exemplo, uma hipertensão. Essa aí é uma doença crônica, porque estou carregando esse trem comigo já há algum tempo, entendeu? Essa é a diferença de crônico e agudo. Alteração crônica e alteração aguda. Então, irmãos, por que a gente fala disso, né? Porque primeiro os homens procuram menos os hospitais. As mulheres, elas, por ser um pouco mais diferente, né, o corpo da mulher, muitas outras alterações elas podem ter a mais que a gente. Não sei se vocês sabiam disso. As mulheres, elas precisam fazer exames preventivos muito mais que nós. Então, o pouco que a gente tem que fazer, a gente ainda não faz. Então, se fala pouco de saúde do homem. Então, a gente está acompanhando agora, fazendo esse acompanhamento aí agora nas igrejas, muitas igrejas me chamando. E eu louvo a Deus por isso, porque os homens precisam saber o que a gente precisa fazer no que diz respeito ao nosso corpo físico, à nossa saúde, tá? A obesidade, ela aumenta o risco de doenças, inclusive graves, como eu falei, doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares é geralmente do coração e dos vasos, geralmente das artérias. Quando a gente fala em veias, uma das principais que tem, que a gente pode citar aqui, a gente está mais num bate-papo aqui, de veias a gente pode ver varizes, né? Principalmente mulheres a mais, mas homens também. A gente atende muito homem com varizes, principalmente de membros inferiores das pernas. Que mais? Hemorroida. Sabia que a hemorroida é alteração vascular também? É uma inflamação dos vasos perianais. E aí quando se fala de hemorroida, você vê, um assunto puxa o outro. Na medicina é assim. Sabe aquela coisa de um abismo chama outro abismo? Tem gente que está com uma alteração, com uma doença, pastor Livande. E aí vai. Aí é só ladeira abaixo, porque não se cuida. Se descobre uma, eu estou com essa daqui, deixa eu controlar essa daqui para dar tudo certo. Mas não. Eita, rapaz, descobri hoje um diagnóstico de hipertensão arterial. Beleza. Aí continua comendo sal, sem fazer uma atividade física. Não, mas eu sou crente. Aleluia, sou crente. Nada vai me pegar, nada vai... Não, irmãos, nós temos que nos cuidar. Já pensou? Deus, eu faço a minha parte aqui, o Senhor faz a sua aí. Não é assim não. Nós temos nossas responsabilidades. Por que nós nos desviamos do mal? Sabe o quê? Quando a Bíblia fala para a gente se desviar do mal, a gente precisa o quê? Evitar algumas coisas que vai... Eu passo ali, eu como num self-service todo dia. Irmãos, é uma tentação, torresmo para mim, torresmo. Sabe torresmo? Não sei se os irmãos gostam de torresmo. Irmãos, eu olho aquilo ali fresquinho, eu olho assim, mas sabe o que eu faço? Pego. Eu pego, irmãos, mas assim, eu estou pegando menos agora. Mas, irmãos, de verdade, eu pego de vez em quando, na verdade, mas assim, se eu pegar todo dia, vai dar ruim. Aí eu vou pegar e vou falar, Deus, faz sua parte aí, tá? E todo dia eu tô ali no torresmo. Jamais, gente. A gente precisa ter a mente de Cristo. A gente precisa ser inteligente, né? Não, porque tem gente que fala assim, não, eu sou crente, nenhum mal me sucederá. Claro, nem praga alguma chegará à tua tenda, mas faz sua parte. Nenhum mal te sucederá. Continua comendo a alimentação de qualquer jeito, de forma desregrada, para ver o que vai acontecer com o seu colesterol, com a sua diabetes, com o seu açúcar no sangue. E nenhum mal, nem praga alguma chegará à sua tenda.
faz alguma coisa que desagrada a Deus e dê brecha para ver se o inimigo não entra. É assim. Então, quando eu falo para a igreja, é melhor a palestra, por quê? Porque eu posso falar ali do que a gente vive, né? Da questão física e da questão espiritual também. Mas enfim, vamos continuar aqui com a obesidade. Irmãos, eu estou falando isso para vocês, hoje eu estou em sobrepeso, não estou em obesidade ainda, mas eu estou com sobrepeso, ou seja, o que eu fiz? Agora eu estou começando a me cuidar, esse torresmo mesmo estou evitando, certo? Estou tentando fazer uma atividade, estou fazendo períodos de ficar sem fazer uso de açúcar, ou seja, eu estou fazendo alguma coisa para me cuidar, tá bom? E os irmãos, depois que ouvirem aí, os irmãos vão sair daqui com uma mente diferente, vão começar a se cuidar também, beleza? Estou aqui para julgar ninguém não, é que às vezes algum que é mais gordinho vai, nossa, vai ficar falando aí de obesidade, tal, mas segura aí, Varão, segura aí, eu já me coloquei aí na mesma pegada que você. Pode passar aí, Luquinha, por favor. Então, obesidade, o acúmulo excessivo de gordura corporal total, geralmente o que a gente mais vê é isso aqui, ó. Geralmente o que mais, essa aumento da circunferência abdominal por tecido adiposo, olha isso. É a gordura que vai se localizando aqui. Aí fica aquela coisa, né? Vai aumentando, aumentando, isso aí geralmente é o que mais a gente se evidencia em uma obesidade. E aí, o índice de massa corporal é acima de 30, o normal vai de 19 a 25, passou de 25 é sobrepeso, passou de 30, passou disso daí é procedência maligna, não, é obesidade mesmo, passou de 30 é obesidade, e aí que tá, nós vamos ter obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3, a grau 3 é acima de 40, aí gente, não sei se vocês já ouviram falar em obesidade mórbida, aquele pessoal que fica na cama, com aquele monte de... Você sabia que esse pessoal podem, né, ter uma predisposição e tal, mas a maioria era um gordinho, né, um gordinho ali e tal, e aí não foram se cuidando e a coisa foi complicando e acabaram em uma cama. Eu já vi reportagem de um guindaste ter que buscar uma pessoa, um paciente com obesidade mórbida dessa daí. Então, irmãos, nós devemos nos cuidar para que a obesidade não nos atinja. Como eu falei, essa questão de predisposição, porque pode ter uma questão genética, só que a alimentação, a rotina e o estresse pode aumentar aí os riscos da obesidade. Pode passar aí, Luke. Ah, tô aqui, né? Esqueci que o alvarengue é chique. Deixa eu ver aqui, ó. Vou precisar de você não, Luca. Brincadeira. É brincadeira, pode cair. Bom, brinca assim, ó, porque é adolescente, certo? E o grupo mais bonito do Ministério do Belém é o Creio. Oh, glória! Aleluia! É. Fica difícil que eu participo dos varões também. Eu fico falando isso que eu sou coordenador. Mas eu participo dos varões também. Se falar que é os varões, pastor, não tem problema não. Tô dentro. Vamos lá, então, ó. Então a obesidade vai causar isso aqui, ó. Riscos, né? Pressão alta, a diabetes, infarto e AVC, isso aqui é um infarto agudo do miocárdio, apneia do sono, problemas hormonais, disfunção erétil. Irmãos, eu não sei se vai dar para a gente chegar, que eu fiz uma listinha aqui dos assuntos que a gente ia conversar, mas a disfunção erétil, tem muita gente que tem, né, dificuldade para falar sobre a disfunção erétil, ainda mais no nosso meio. Infelizmente a gente está com uma dificuldade aí de ter, né, mais encontros de casais nas nossas igrejas e tal. Não sei se é eu que tenho percebido isso. Nós estamos aqui entre irmãos, entre a gente pode comentar aqui. Não estamos falando mal não, tá meio devagar a coisa, né? Né? Vocês concordam ou não? Não precisa concordar comigo não, irmão. Pode falar, não, eu fui ontem, sei que está aí devagar, pode falar. Mas eu tenho percebido isso, não só nossa igreja, várias igrejas. Por quê? Porque geralmente uma pessoa que está tendo uma alteração, uma disfunção erétil, pode dar problema no casamento. É ou não é? A esposa está lá, às vezes animada e tal. É hoje que meu amorzinho vai chegar animado. E aí ela prepara tudo, fica ali só na alegria ali, é hoje. Aí daqui a pouco você chega do trabalho. Chega do trabalho. Vou fazer chegando do trabalho. Espera aí que eu vou chegando certinho. Oi, amor. Já vai pro quarto.
tá nem aí com nada, ou seja, frustrou todo aquele sentimento, aquela coisa que a esposa, né, passou ali o dia ou um momento ali almejando, tal. E é isso. Então é sério isso. A gente dá risada, a gente brinca assim, mas é sério, irmãos. Então, para vocês verem, a diabetes, e aqui o trem pega, hein? A diabetes mal controlada, tem gente que chega lá, novo, doutor, não sei o que está acontecendo, minha esposa chega lá para mim, toda animada, eu olho assim, ó, do jeito que tá, fica. E aí, irmãos, o que a gente vai falar? Não, você tem alguma doença crônica? Na anamnese, que é aquela conversa que a gente tem com o paciente, você tem alguma doença crônica? Tenho diabetes. Ah, é? E vamos fazer uns exames aí para ver como é que está essa diabetes. Glicemia 258, glicemia de jejum. A hemoglobina glicada é 11,8. Aí dá ruim, né? Então, a gente controla essa diabetes, a diabetes fica controladinha. Oi? O diabo da Bete. Alguém diz que é as dançarinas do diabo, as diabetes. Mas, enfim. E aí a gente controla, gente. Controlou a diabetes, ó. Entendeu? Então, ou seja, tem coisa que a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa fazer uma força, exames, tomar medicação certinho. Gente, tomar medicação. Olha aqui, ó, já falei para vocês, os irmãos aqui me conhecem de anos. Sou crente. Jesus faz milagre. Jesus, irmãos, ressuscita morto. Ressuscita morto. Mas é esse morto que... Irmão, eu estava falando, deixa eu fechar, eu estava falando morto físico mesmo, a pessoa mesmo, tá? Não estou falando, eu estava falando a pessoa mesmo, o defunto ali, como a viúva de Naim estava ali triste, daqui a pouco seu filho levanta do caixão, né? Quando Jesus toca ali o esquife e começa a conversar e tal, enfim, Jesus ele faz isso, então eu sou crente, eu creio nisso. Mas Jesus levanta esses mortos também, viu? Levanta. Só que aí você tem que fazer a sua parte. É o que eu falo. O que você precisa fazer, Deus não vai fazer. Exatamente. Ó, isso aqui, gente. O que você precisa fazer, Deus não vai fazer. Sabe o que Deus faz? Deus faz o impossível. Deus entra na causa, aquele negócio lá, ele faz, o nome dele é glorificado e a bênção é grande. Mas o que você precisa fazer, vou ter que levantar mais cedo para fazer uma caminhada, vai. Vou ter que controlar minha diabetes para eu ficar alegre, minha esposa alegre, todo mundo alegre e o nome do Senhor ser glorificado, vai. Você entendeu a diferença? Então o que a gente pode fazer, Deus não vai fazer por nós não. Mas beleza, vamos lá. Beleza. Ixi, eu estou apertando o trem errado aqui, ó. Agora sim, ó. Eu não vou dar o exemplo daqueles 2 bonequinhos não, porque a gente já deu risada com os bonequinhos já, então fica para outra. Ó, então como prevenir e tratar a obesidade? Obesidade, doença crônica, né? Que é prevenível e tratável. Ó, alimentação equilibrada, exercícios regulares, na consulta, irmãos, é quase direto isso aqui. E o senhor está fazendo alguma atividade física? Tô. Legal, parabéns, viu? Qual a atividade física? Não é que eu trabalho e aí eu corro para lá na empresa e corro para cá, não sei. Gente, olha aqui, ó. Presta atenção aqui. Isso não é atividade física. Sabe por quê? Eu tô levando isso aqui lá no RH lá, tô lá trabalhando, né? Aqui, ó, tal. Eu não tô. Lembra que eu falei que o emocional atinge o físico? Olha a diferença. Vou dar um exemplo para vocês. Você está com uma bota de 2 quilos, isso ali vai dar uma alteração na coluna futuramente. Você está correndo para lá e para cá e tal, não sei o quê, doutor, não paro. Tudo bem, você está mexendo o seu corpo, tá? Mas uma atividade, e outra, sua mente também, eu estou preocupado em levar esse negócio no RH, eu vou ali falar com um funcionário, você está correndo ali o dia inteiro, mas isso não é atividade física. Sabe o que é atividade física? Olha aqui, ó, você vai colocar uma roupa adequada para atividade física,
um tênis adequado, olha isso, olha que interessante, roupa adequada, e aí você vai numa praça, ou na rua mesmo, tem gente que fala, doutor, é que eu não posso pagar a academia. Eu não falei de academia, a rua é pública, você pode ainda correr na calçada, né, gente? Quando eu falo rua, é calçada, vai estar no meio da rua, aí o ônibus vai passar e vai dar ruim. Então você pode correr numa praça, tem praças públicas aí, gente, eu vim dali agora, tá? Vindo, descendo na área verde ali, eu vi um espaço muito grande e o pessoal, ó, tá, aqui ó, no feriado de manhã, ó, tem um lugar lá de correr, né? Ciclovia. Eu não quis falar ciclovia porque a gente ia entrar, quando fala ciclovia é o lugar da bicicleta, tá? Então, eu não queria, mas essa ciclovia geralmente não é aquele trânsito doido ali de bicicleta, mas eu vi muita gente correndo ali ou andando, aí sim, você com uma roupa adequada, tem gente, lembra, o emocional atinge o físico, a mente tem que estar ligada ao corpo, olha a diferença, você aqui com fone de ouvido, ó, tentaram me calar, mas prossegui, tentaram me parar, mas, olha que diferença, olha a diferença, sua mente está ligada no físico, e aí a coisa vai, aí você vai ver uma melhora, tá? No seu estado até emocional também, então, aí sua mente vai estar assim, nossa, eu estou fazendo isso aqui, para o meu corpo melhorar, para a minha saúde melhorar, não é só questão de aparência não, gente, oxe, os fofinhos até mais bonitinhos, né? Coisa fofa, meu Deus do céu, né? É assim, mas para a questão física, para a questão da saúde, é um pouco complicado, tá? Olha lá, ó, tem um fofinho ali, ó, olha a carinha do fofinho lá, ó. Mas acabei de ver que é a mesma carinha do outro ali, ó, é tudo igual. Mas enfim. Então, gente, olha lá, ó, aí o controle do estresse, olha o estresse aí, gente. Quando a gente acordar, geralmente numa pregação a gente não ouve isso, mas quando a gente acordar, que a gente ora, a gente vai fazer assim, Senhor, me ajuda, me dá graça, Senhor, controla o meu emocional. E aí você vai pedindo a Deus e vai ali, você vai lembrar da sua oração quando você estiver no trânsito, né? Sabia disso, né? Que a gente precisa orar a Deus, para Deus nos dar calma, para a gente estar no trânsito ali, porque pode atingir o nosso físico. Você está no trânsito ali nervoso, vai, filho, e aí a gente perde até a benção às vezes, já na ida para o serviço, e aí quer ter um dia abençoado, sendo que xingou um cara ali, sendo que a gente precisa ter a mente de Cristo. Será que Jesus xingava um camarada se ele tivesse? Imagina Jesus dirigindo. Imagina, irmão, Jesus dirigindo, ó, aqui em São Bernardo. Aí Jesus chega ali naquela rotatória da área verde, tá parado ali, Jesus, vai da frente aí, ó filho do cão, vai para lá, ó sambalá. Jesus não ia dar uma dessa não. Então a gente precisa ser, Jesus é o nosso maior exemplo, tá? Então a gente evita o estresse e o nosso corpo responde, beleza? E dependendo, né, dos casos aí vai precisar, hoje eu preciso falar disso aqui, estamos falando de obesidade, porque é isso que eu falei, ó, a gente está conversando, é uma conversa nossa aqui. O que acontece? Hoje tem muita gente sendo abençoada com o irmão lá, o irmão do Silvina, coordenador do CREI do Silvina, é o irmão Jairo, se ligaram aí não? Irmão, pois é, gente, tudo bem, vamos lá. O Monjaro, os irmãos já ouviram falar no Monjaro, né? Naquelas agulhinhas lá e tal. O que eu vou falar desse Monjaro? É treva ou é bênção? O irmão aqui falou treva, o irmão lá falou? O Lucas falou bênção, né? O Mateus falou, vamos gente, participa, não tem problema não, bênção, pastor Livane, beleza, gente, Monjaro é bênção, ou por que não? Agora é isso que eu vou falar, pastor, estou usando Monjaro, é mesmo? O que seu endocrinologista falou? O quê? Não, comprei na banca de jornal ali, veio do Paraguai, o preço é 1.200, eu paguei R$250, aí dá ruim, gente, é uma medicação para controle, né, insulinêmico, controle de diabetes e tal,
tá ajudando na obesidade, a controlar a alimentação. É bênção, monjaro, quando é feito de forma correta, o acompanhamento correto. Estou fazendo uso aqui, ó, mas estou aí fazendo exames laboratoriais para ver como é que está pâncreas, fígado, rins. É bênção, mas a gente precisa se cuidar, tá? Então, tem gente que aí, nossa, fulana usou monjaro e morreu. Ué, usou monjaro de onde? Quando? Fez acompanhamento com quem? Qual que eram os fatores de risco dela? Era o quê? Qual? Ela tinha cardiopatia? Ela tinha alguma alteração? Então tem tudo isso. Por isso que monjaro pode ser feito, recomendado ainda para quem para obesidade, diabético, né? Enfim, com o acompanhamento do endocrinologista, beleza? Essa aqui é a minha palavra a respeito do monjaro, tá? E alguém disse assim, ó, duas pessoas não fazem uso de monjaro, uma porque está com inveja e outra porque não tem dinheiro, um negócio assim, eu ouvi falar. Ou seja, não é porque eu não preciso do monjaro que eu vou, tanto é que eu acho que o Lucas falou ali que era bênção, né? Ou seja, ele se colocou no lugar do outro. Puxa, será que se eu tivesse obesidade grau 3, eu não ia usar o monjaro com acompanhamento certinho? Então é isso, beleza? Isso aí foi minha fala a respeito do monjaro que está em alta aí. Vamos lá. Diabetes. Vamos correr aqui agora que eu tenho mais 15 minutos. Diabetes. O que é a diabetes, irmão? Essa aqui é a dançarina do capeta, né? Do diabo. É as diabetes. Essa diabetes aqui, nada mais vou falar aqui rapidinho para os irmãos, que é o aumento do nível de açúcar no sangue da pessoa, no sangue do paciente, certo? E aí, geralmente, essa doença, ela pode ter alguns sintomas que você vai poder desconfiar, certo? Vou passar aqui para os sintomas. Aqui, ó, deixa eu falar aqui dos homens rapidinho, mais para os homens específico, tá? Por não procurar o serviço de saúde, né? Todas as doenças a gente vai ver isso. Pelos homens não procurarem de forma contínua, né? Ou seja, fazer o acompanhamento certinho, acabam aí, quando chega lá, tem gente que chega num quadro já, precisando de insulina, nem o remedinho oral vai fazer mais o efeito ali que a gente espera. Então, ó, estilo de vida e hábitos aumentam, vulnerabilidade, muitas vezes só procura ajuda quando já tem sequelas, ou seja, quando deu ali os sintomas da diabetes, que aí o homem vai buscar atendimento. Então, como eu falei, a doença crônica, né, aquela de período mais prolongado, existe alguns tipos, tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. Tem alguns outros mais específicos, mas que não vale a pena falar aqui. Mas assim, diabetes tipo 1 é que o seu pâncreas, ele não está liberando ali o que precisava, a quantidade de insulina que precisava. Então, a pessoa vai precisar, desde então, geralmente, lá mais nova, na infância ali, que descobre, esse paciente vai ser o diabetes tipo 1, certo? E aí ele já vai precisar de fazer uso de insulina. E aí, o maior caso, né, de diabetes é a diabetes tipo 2, que aí a pessoa descobre já na fase adulta, né, na idade adulta. E aí os principais sintomas são, o tipo 2, 90%, ou seja, a grande maioria da diabetes é a tipo 2. E os principais sintomas são sede excessiva, urinar muito, cansaço, perda de peso involuntária e infecções frequentes. Isso aqui são os principais sintomas de uma diabetes. Tem algum... Não, deixa quieto, vamos perguntar não, porque às vezes... Beleza, então fatores de risco. Fatores de risco. O que é um fator de risco? Quando a gente fala em todas as doenças, vai ter ali os fatores de risco. São situações que ajudam a pessoa a ter a doença, certo? Esses aí são os fatores de risco. Sobrepeso e obesidade abdominal. Olha, você vê que uma coisa liga a outra? Você vê como está junto aí, a questão de obesidade e tal. Um abismo chama outro mesmo, não tem jeito. Sedentarismo. Gente, sedentarismo. Se você faz uma caminhada, gente, todos os dias, ou nem precisa ser todos os dias, vamos colocar aqui 150 minutos por semana, divide aí em 5 dias, vamos lá, 150 minutos por semana em 5 dias,
30, isso. Os irmãos para participar, para ver que não está dormindo. 150 minutos em 3 dias na semana. Vamos lá, 3 dias. Segunda, quarta e sexta. Os dias que eu vou para o culto vai ser os dias que eu vou fazer a caminhada. Vai ser essa pegada. Quantos minutos? 50 minutos. 50 minutos. Aí você vai. Pega daqui do Alvarenga e vai até lá a área verde, ó. Com a roupinha específica lá e tal. Gente, vocês vão estar eliminando um fator de risco para várias doenças crônicas. Olha isso que interessante. Só de você fazer a atividade, você vai evitar o sedentarismo. E o sedentarismo é fator de risco para doenças cardiovasculares. Beleza? Alimentação rica em ultraprocessados. Isso aqui, todo mundo aí é fast food, é negócio tudo pronto no mercado, é micro-ondas. Isso é só treva. Tem um camarada na internet que fala o que é treva e o que é benção. O que é treva? Isso aqui é treva, irmão, treva. Tá? História familiar, esse aqui não tem de onde correr. Se seu pai e sua mãe tiveram diabetes, olha, você precisa se cuidar em dobro. Com tudo isso que a gente vai falar que você precisa fazer, tá bom? Hipertensão e colesterol alto, consumo excessivo de... Esse aqui eu não preciso falar aqui não, né, irmão? Consumo excessivo de álcool. Graças a Deus. Aqui tem ex-etilista, graças a Deus. Jesus fez... É que tem lugar aí, irmãos, que tá, né? Algumas denominações aí diz que... não, você pode tomar uma de vez em quando. O que você não pode é se embriagar. Que mistério é esse? Que mistério é esse? Agora vamos parar para pensar comigo. O versículo diz assim, ó, não, a Bíblia diz, não, e aí a pessoa pega o versículo para justificar, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Não vos embriagueis, mas a sequência do versículo, o que fala? Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então como é que você vai se encher do Espírito Santo tomando só umazinha? É ou não é? Se você quer se encher do Espírito Santo, você vai dobrar o joelho e orar. Que negócio de tomar umazinha de leve em casa com a mulher, nada, rapaz. Esse negócio, para graças a Deus, aqui não tem não. Então, o consumo de álcool aqui é privação do sono. Gente, hoje tem as doenças do sono. E aqui, como já está aí no meu horário, eu vou colocar aqui, vou abranger aqui a questão do nosso cérebro. Tem paciente novo que chega na consulta, doutor, eu preciso de um remédio aí. 45 anos de idade, 50. Até 60, não tem problema. Eu preciso de um remédio. O que está acontecendo? Eu estou esquecido. É mesmo? Estou esquecido, sei lá, eu vou pegar uma coisa. Agora, e aí eu vou perguntando, a anamnese é interessante demais. A anamnese e exame físico é o que a gente vai descobrir o diagnóstico. Exame físico é tocar no paciente, tá? Aí a gente descobre ali um diagnóstico isso. Os exames de imagem, exames laboratoriais é mais complementares, mas o exame físico e a anamnese já fala muita coisa. Aí o que está acontecendo? Então eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui, tá? Eu estou falando para os irmãos aqui, né? Meus irmãos, olha, a diabetes é uma doença crônica, e essa doença crônica, ela está elencada, ligada a muitas outras coisas que a gente precisa fazer, para a gente não ter elas e tal, beleza. Aí daqui a pouco cadê o trem de passar aqui, rapaz? Aí eu tenho que pedir para o Lucas passar para mim, que o negócio estava aqui agora, não é possível. Estava aqui agora, pastor, o que acontece? Misericórdia. Eu estava conversando com vocês, falando com vocês, prestando atenção em vocês, vim aqui e fiz isso daqui, ó. É ou não é? Ou seja, depois quando eu buscar aqui o que eu fiz, geralmente eu posso ter uma dificuldade. Por quê? Porque minha atenção estava em vocês, certo? Tem gente com dificuldade no sono. E aí eu vou conversar, perguntar, como que é a sua vida, o que você faz de rotina e tal. Gente, celular hoje, a pessoa está aqui, ó. Presta atenção, gente, vamos comigo aqui, ó. Nossa, a esposa de Alexandre de Moraes tem um contrato de 129 milhões. Nossa, a Assembleia de Deus no Maranhão faz 100 anos, ô glória. Mulher mata mulher por causa de outra mulher. Misericórdia. Uma criança criança de 2 anos sai andando na rua correndo depois de fugir da creche. Meu Deus do céu. Globo vai processar a Assembleia de Deus. É fácil. Então aí beleza. Tem que dormir. Aí vai dormir. Irmãos,
tanto de informação, tanto de coisa que foi para assimilar aquilo ali. Tem gente que sai do quarto, vou pegar uma caneca lá no quarto para de manhã eu tomar meu remédio. Aí sai do quarto. Saiu do quarto, olha a maratona, para chegar na cozinha para pegar a caneca. Olha aqui, presta atenção. Ixi, terça-feira o pastor quer falar comigo. Ah, rapaz, aquele adolescente está dando um trabalho. Amanhã eu tenho consulta lá no outro. Ah, nossa, depois eu vou fazer não sei o quê. Chega na cozinha. O que eu vi? Esqueceu. Então, o nosso cérebro, para acontecer uma hipotrofia, para ele diminuir um pouquinho, porque acontece lá na terceira idade, lá longe, pode acontecer mesmo, que é quase fisiológico, normal mesmo. E aí a pessoa apresentar algumas alterações de memória e tal. Mas em pessoas jovens, como todos que estão aqui, nós precisamos ter mais atenção. Vou na cozinha pegar o caneco. Estou indo lá na cozinha pegar o caneco. Vou lá pegar o caneco, porque eu vou tomar meu... Pegou o caneco e volta com a vitória, dando glória a Deus, aleluia. Por quê, irmãos? Porque tem o quê? Está prestando atenção no que está fazendo. Hoje em dia é muita informação, é muita coisa, é gente fazendo muita coisa, num momento só. Então nosso cérebro acaba fazendo um impacto ali, entendeu? Então a gente precisa se concentrar. Não, agora eu vou ler a Bíblia. Tem gente que está lendo a Bíblia, aí toca o celular. Faz tiri. Quanto aos que vocês me... Já está aqui, ó, todo distraído. É ou não é? Então, doenças cerebrais, geralmente não tem. Eu nem peço tomografia. É que tem gente que já chega, eu preciso de uma ressonância do meu cérebro, doutor, porque eu estou muito... E aí eu vou conversar com a pessoa trabalha em 2 lugares, é pastor de igreja, 200 mil coisas para fazer, vai dar ruim, gente, vai dar ruim. Para concluir aqui, que a gente não vai conseguir, vai ficar para a edição 3. Eu ia falar mais de hipertensão aqui e tal, e alguns casos de diabetes, enfim. Mas, gente, para concluir aqui meu testemunho aí, não tem problema, quebrou nada não. Se tivesse quebrado, nós tínhamos ouvido os estalos, os vidros caindo e criança chorando, tá tudo bem ali, glória a Deus. Irmãos, preste atenção aqui, a última coisa que eu vou falar, vou guardar meu celular, fechar a Bíblia Sagrada e entregar aqui o negócio para o Lucas. Quero falar um negócio para vocês. Eu vi um vídeo de um pastor que estava no púlpito e esse pastor, ele... Era exatamente isso a cena, só que eu não acompanhei depois o resto. O pastor estava com a família, tinha outro pastor, tipo fazendo uma posse ou despedindo, e esse pastor falava assim, ó, igreja, olhe para cá. E a família dele aqui, 2 anos e meio, a gente aqui, ó, ele, a família dele, a gente cuidou de vocês. Agora, eu estou aqui falando para vocês que tipo, sabe, pedindo a conta, vamos assim dizer. Vocês entenderam? Então, esse pastor com a família estava, não, agora a gente vai cuidar de nós e tal, e, enfim, eu acho que outro pastor estava assumindo, e eu só vi isso daí, e eu comecei a pensar, eu não sei o contexto, o que aconteceu com esse pastor, não sei, não quero julgá-lo também, mas já pensou se todos os pastores têm essa mesma ideia, pastor Amaro? Espera aí, a gente está cuidando de vocês há algum tempo. O pastor Alivante está aqui no Alvarenga. Quanto tempo você está aqui no Alvarenga já? 4 anos? Rapaz, 4 anos aqui no Alvarenga. Ó, igreja, domingo enchi aqui igreja. Estou 4 anos aqui com vocês. Agora vocês se viram aí que eu vou cuidar da minha família. Nós precisamos. Porque se a gente pensar assim, acabou a obra de Deus. Não vai ter mais ninguém para fazer a obra de Deus. Então tem uma linha muito tênue daquilo que a gente precisa priorizar. Certo? Então, nós somos, a maioria que é obreiro, cuida das coisas do Senhor. Talvez esse irmão, esse pastor que estava se despedindo, ele não tenha dado uma importância ou o valor ali, a atenção que a sua família precisava. Mas a gente, como obreiro da casa do Senhor, nós precisamos também cuidar da nossa família, certo? Porque quem sabe, ele poderia continuar fazendo a obra de Deus, cuidando da família, trabalhando. Sempre foi assim. Sempre foi assim.
Então nós precisamos cuidar da família, mas também cuidarmos da obra de Deus. Porque eu vi todo mundo concordando com o pastor. É isso mesmo, família em primeiro lugar. Gente, eu não estou aqui falando contra a família não. Já eu vou sair daqui e vou fazer alguma coisinha com a minha família. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós precisamos também fazer a obra de Deus, porque o Senhor conta conosco. É ou não é? Porque eu vi um monte de comentário ali, só falando, é isso mesmo, pastor, cuidar da família, tá certo e tal. Mas puxa, o que esse pastor fez? Abandonou a família e ficou só dentro da igreja, cuidando da igreja? Nós precisamos ter a mente de Cristo. E na mente de Cristo nós vamos saber cuidar da obra de Deus, também cuidar da nossa família. Porque se nós não cuidarmos da nossa família, às vezes pode ter um problema familiar e aí piora a coisa. Então nós precisamos cuidar da nossa casa para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa família, tá bom? Pastor Livandro, posso fazer uma oração com esse povo abençoado aqui? 10 horas, o senhor falou 10 horas, eu obedeci, 10 horas está ali. Está aqui. Irmãos, eu lembrei de algo aqui. A gente se entrega ao ministério, se entrega à igreja, e a gente vê que muitas vezes a gente esquece da família e da saúde. E quando vai ver, irmão, às vezes está morrendo aqui em cima do púlpito. E eu quero chamar o Anderson, ele tem algo para te entregar aqui, Edivan. Eu tenho um negócio aqui para entregar para você. Uma lembrança aí, depois você vai descobrir, é coisa boa. Vamos orar, irmãos? Vamos orar pela vida do pastor Edivan. O café está pronto ali. Eu gostaria que os irmãos não fossem embora. O ano passado, tem pessoas que foram embora, se surpreendeu. O ano passado nós falamos sobre saúde e finanças. Irmão, que muito bom. Eu achei que não ia dar nada, irmão, mas foi um negócio que surpreendeu muitos. E o pastor Amaro Fagundes está aqui conosco. Ele vai falar sobre a saúde da família. Então, quer dizer, uma coisa está coligada com a outra aí. Amém? Vamos orar aqui. Pastor Edivan, Deus abençoe, te cubra de graça, de bênção, Senhor, sua família e toda a sua vida aí. Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por este momento de estarmos aqui aprendendo, Senhor, a como lidar, Senhor, com a anatomia do nosso corpo, que precisa ser cuidado, precisa ser zelado, precisa ser amado conosco. Ó Deus, nos abençoe, toma o teu filho, Senhor, toma a sua vida, a sua casa, a sua família, continue abençoando em sabedoria e graça, cada dia mais, Senhor, para o louvor e a glória do teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse primeiro período, e assim, ó Pai, abençoamos aquele alimento que está ali preparado. Ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, amém.